Real Madrid enfrenta um dos momentos mais complicados da temporada. Lesões, atuações abaixo do esperado e Mbappé está longe do que se esperava dele. Será que o gigante europeu está à beira de uma crise ou pode dar a volta por cima? Neste vídeo você vai entender o que está acontecendo e o que esperar daqui para frente. Fica até o final, mas antes de tudo, dá aquela moral, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Kylian Mbappé, esse nome já foi sinônimo de genialidade do futebol. Dribles desconcertantes, chutes certeiros, velocidade impressionante. Mas ultimamente, quem acompanha os jogos do francês não consegue enxergar nada disso. Parece que o Mbappé que encantava o mundo se perdeu. E o que a gente vê é um jogador irreconhecível. Quem assiste suas partidas agora deve se perguntar: será que é o mesmo jogador? Porque nada dá certo. Nem chute, nem drible, nem domínio de bola. É como se ele fosse só mais um atacante comum, longe daquele craque que carregava times nas costas. Quem imaginava que Mbappé, no auge da sua carreira, fosse passar por um momento tão difícil? O jogo contra o Liverpool, em Anfield, foi um exemplo claro disso. Mbappé tinha um cenário perfeito para brilhar. Jogou na posição que mais gosta, sem Vinícius Júnior em campo para dividir protagonismo. E ainda enfrentava um time que dá espaço no sistema defensivo. A expectativa era de um show do francês. E o que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Foi um jogo apagado, sem brilho. Ele não foi decisivo, não mostrou liderança e parecia completamente fora de sintonia. O momento mais crítico da noite foi quando ele teve a oportunidade de empatar o jogo com um pênalti, mas o chute foi defendido. E ali parece que qualquer confiança que ainda restava desapareceu. E não foi só isso. Para piorar, Camavinga, uma peça importante do time, saiu lesionado. O Real Madrid, que já enfrentava dificuldades, ficou ainda mais fragilizado. Foi uma noite amarga, uma daquelas que o torcedor quer esquecer. Se tem uma coisa que é essencial para o sucesso de um time de futebol, é a saúde dos jogadores. No caso do Real Madrid, isso virou um problema sério. A lista de desfalques parece interminável. Não é apenas a ausência de um ou outro jogador, mas uma verdadeira avalanche de lesões que tem afetado todas as áreas do time. O caso mais recente foi de Camavinga, que, até sair lesionado em Anfield, vinha sendo o melhor jogador em campo. E o que dizer da lateral direita? O time praticamente não tem um titular confiável para essa posição. Na zaga, a situação também é preocupante. E no meio de campo? A coisa piora com a falta de dois pivôs essenciais. Para piorar ainda mais, os adversários estão correndo muito mais que o Real Madrid. O Liverpool, por exemplo, venceu o time espanhol não só no placar, mas também nos números. Correu 7 km a mais que o time merengue. Jogar no Real Madrid é um privilégio, mas também uma responsabilidade enorme. A cobrança é imensa e só os mais fortes mentalmente conseguem lidar com isso. Mbappé está descobrindo isso da pior maneira possível. Ele sabia que seria exigido, mas talvez não estivesse preparado para enfrentar uma fase ruim tão cedo. E agora, a imprensa e a torcida não vão perdoar. Ele é um grande nome do time, especialmente com a ausência de Vinícius Júnior. E por isso a expectativa em cima dele é gigantesca. Mas ao invés de brilhar, está apagado. Depois da derrota para o Liverpool, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, falou sobre o jogador. Já aconteceu muitas vezes que os atacantes tenham dificuldades para marcar. Há um remédio, que é ter paciência. É um momento difícil para ele, principalmente depois de perder o pênalti. Todos têm que apoiá-lo. O treinador também destacou que o problema pode ser falta de confiança. Ele pode estar com um pouco de falta de confiança. Quando as coisas não acontecem do seu jeito, a ideia que você deve ter é jogar com simplicidade. Jogadores perdem pênalti. Ele tem que continuar trabalhando bem. Temos que ser pacientes, porque ele é um jogador extraordinário. E Ancelotti tem razão. Mbappé é sem dúvidas um jogador extraordinário, mas isso não muda o fato de que ele está enfrentando uma crise, e só ele pode sair dela. O técnico ainda completou: tal como os outros, ele lutou, competiu, não fez muito, falhou o pênalti e vai ser um momento difícil, mas tem o apoio de todos. Falhando um pênalti num jogo como este, o jogador está um pouco decepcionado, mas é preciso olhar para a frente. A Liga dos Campeões, que sempre foi o palco onde o Real Madrid mais brilhou, tem sido um verdadeiro desafio nesta temporada. A derrota para o Liverpool mostrou que o time está longe de ser aquele rei da Europa que todos temem. Mbappé, que deveria ser a principal estrela, não conseguiu fazer a diferença. O Real Madrid vai precisar lutar muito para se classificar.
E Mbappé sabe que tem um papel fundamental nesse processo. Ele precisa reencontrar o futebol que o tornou um dos melhores do mundo, mas isso não vai ser fácil. A pressão é enorme e a paciência da torcida e da imprensa tem limites. A ausência de Vinícius Júnior foi o outro fator decisivo na derrota do time para o Liverpool. Sem um brasileiro, o Real Madrid perdeu grande parte da sua capacidade ofensiva. Carlo Ancelotti tentou contornar o problema, colocando Brahim Dias como falso 9, mas a estratégia não funcionou. Modric até foi escalado para tentar dar mais controle ao meio-campo, mas o time não conseguiu manter a consistência. Logo no início, parecia que o Real Madrid poderia equilibrar o jogo. Courtois, sempre brilhante, salvou o time de um gol logo aos 4 minutos. Mas a primeira falha significativa veio dos pés de Mbappé. O francês perdeu uma bola no meio-campo que resultou em uma grande chance para o Liverpool. Era indícios de uma noite difícil. Mbappé novamente esteve longe de ser um jogador decisivo que se esperava dele. Durante todo o primeiro tempo, o francês foi discreto, não finalizou, mal entrou na área e, quando teve uma oportunidade clara, cometeu um erro básico de controle de bola que fez a torcida do Liverpool explodir em vaias. Na segunda etapa, a realidade se impôs. O Liverpool mostrou por que é um dos melhores times da Europa e dominou completamente o jogo. Mbappé teve a chance de mudar o rumo da partida com um pênalti, mas desperdiçou a cobrança. Foi um reflexo do seu desempenho, apagado e sem confiança. Mesmo com Courtois fazendo milagres atrás de milagres, o Real Madrid não conseguiu se impor. No fim, o Liverpool venceu com méritos, não só pelo placar, mas pelo domínio técnico e físico. A derrota em Anfield não é exatamente uma surpresa, mas escancara os problemas do Real Madrid nesta temporada. O time tem oscilado muito, especialmente nos grandes jogos. As derrotas recentes na Liga dos Campeões são um sinal claro de que o elenco precisa de reforços urgentes. Mesmo com as vitórias recentes na La Liga contra times como Osasuna e Leganés, não foram suficientes para apagar as dúvidas. Faltam peças importantes e, acima de tudo, regularidade. Ancelotti tem um grande desafio pela frente. O Real Madrid precisa não só recuperar fisicamente, mas também mentalmente, e o calendário não vai facilitar. Uma viagem a Bérgamo para enfrentar o Atalanta está pela frente, e a equipe precisa urgentemente de pontos para garantir a classificação para a próxima fase da Champions League. Se o Real Madrid não melhorar, as consequências podem ser graves. Terminar fora do grupo principal na Liga dos Campeões significaria mais jogos, mais desgastes e um caminho muito mais difícil até as fases decisivas. Além disso, há um risco de cair em uma crise ainda maior, como já aconteceu nas derrotas para Barcelona e Milan. Para o Liverpool, a vitória foi mais do que merecida. Mostrou que o time está em alta e soube se adaptar bem a um novo treinador. Eles dominaram o Real Madrid em todos os aspectos, técnicos, táticos e físicos. O Real Madrid, por outro lado, está longe do nível necessário para competir pela Liga dos Campeões nesta temporada. O time precisa acordar e rápido. Se continuar nesse ritmo, a classificação para a próxima fase será mais complicada do que o esperado. Ainda há tempo para o Real Madrid mudar o rumo dessa história e mostrar por que é um dos maiores clubes do mundo. O desafio está lançado e só o futuro dirá se essa será uma temporada para esquecer ou para relembrar como o momento em que o gigante voltou a se erguer. Você acredita que o Real vai virar o jogo e retomar a sua glória? Deixe sua opinião nos comentários. Aproveite também para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque aqui a gente sempre traz as últimas novidades do mundo do futebol. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma das notícias. Valeu, minha rapaziada, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.